Olá, amigos do canal Servir e Amar. Juntos estamos mais uma vez para o nosso estudo do nosso livro que estamos acompanhando aqui, Boa Nova. Livro esse trazido pelas mãos luminosas do nosso querido Francisco Cândido Xavier e do Espírito Humberto de Campos. Mas antes, caríssimas, vamos lá aos nossos agradecimentos. Senhor, Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, derrama, Senhor, a tua luz, a tua paz sobre tudo que criaste e tudo que a tua misericórdia e bondade permitiu que fosse criado. Gratidão, Senhor, gratidão por termos o dom da vida, a alegria de viver, a condição do aprendizado e da prática dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Pai, por ter nos enviado seu Filho amado, Jesus, para nos servir de guia e de modelo. Gratidão, Mestre amado, pelo seu Evangelho de luz e que possamos trilhar através dos teus passos rumo à nossa redenção. Gratidão, Mestre, e rogamos que seja conosco, Mestre Jesus, e que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, irmãos, gratidão pelas oportunidades que nós temos, muita gratidão. E hoje, em especial, nós vamos à nossa parte 2 da lição 19, Comunhão com Deus. Caríssimos, vocês já divulgaram o canal Servir e Amar? Vocês já enviaram para os seus amigos? Já compartilharam? Já colocaram lá um sininho lá para serem avisados das novas lições? Já deram joinha? Ou então não joinha, de acordo com a ótica de vocês, cada um de vocês? Então, pessoal, vamos divulgar o canal Servir e Amar para a gente continuar divulgando a doutrina do nosso Mestre Jesus. Então, vamos à lição 19, parte segunda, né? Nós estamos falando aqui de um diálogo maravilhoso de Jesus com João, quando João ele questiona ao Mestre Jesus, né? Como é que nós vamos sentir Deus em nós? Como é que nós vamos saber, né? Como é que a nossa oração está sendo ouvida pelo Pai? Então, vamos continuar? Vamos lá. E temos aqui a promessa de Jesus, né, de que ele iria nos explicar com aquela linguagem bem simples, infantilizada, da qual nós necessitamos por nossa pequenez. Vamos lá. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém. Numa das ausências eventuais do mestre, do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram para Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro, por Jesus, né? Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho. Escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida. As árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região, que não lhes incentivava o desenvolvimento. Então, vamos fazer aqui
algumas analogias, né? As paisagens áridas de alguns corações, corações secos, de difícil acesso, que muitas vezes nosso Mestre Jesus quer penetrar para levar o alívio, o bálsamo, mas o coração continua seco, árido, difícil de ser penetrado, né? Então, nós vamos vendo que Jesus está para todos, até para aquelas criaturas mais empedernidas na secura do mal. Então, vamos lá. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador. Aqui Jesus se refere a um rude lavrador, assim vamos interpretar aqui como um lavrador muito simples, de pequenas terras, de pequenas posses, onde ele mesmo executava as tarefas, né? Cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas os seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Então, Jesus faz a descrição aqui de um perseverante no propósito, de um perseverante na fé, de uma criatura que não desanima, apesar da aridez, apesar da secura, ele persiste, porque ele sabe que lá no fundo todos nós, né? Apesar de toda a nossa secura, lá no fundo nós temos um líquido precioso, uma essência que vem lá do nosso Criador. Então, vamos continuar aqui. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso. E, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertara, pergunta ao trabalhador: Amigo, o que fazes? Então, vejam só. Jesus estava vendo o que ele estava fazendo e sabia o que ele estava fazendo. Mas ele precisava deixar essa lição preciosa para João, que o havia interpelado. E ele disse, né? Foi bem no finalzinho da nossa parte 1. Eu prometo que eu vou te mostrar como é que Deus habita em nós, né? Então ele pergunta, amigo, o que fazes? Ao que o lavrador responde, busco água e pão. Agora nós vamos nos lembrar da mulher samaritana, quando ela vai até o poço buscar água. E no diálogo com Jesus, o que é que Jesus fala para ela? Quem beber da minha água jamais terá sede das suas palavras, dos seus ensinos, do seu exemplo. Redarguiu com um sorriso interpelado. Aí Jesus volta. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Aí vamos ver aonde é que Jesus estava indo. Ele estava indo para Jericó. Então, nós podemos dizer aqui que essa chuva que Jesus estava se referindo é uma chuva de amor, de conforto, de palavras, de incentivo, de evangelho. É essa chuva que Jesus estava mostrando. E por que, né, que Jesus ainda continua? Tomou Jesus evidência. Acho, vamos voltar para a gente não se perder. Eu não me perder, né? A chuva é assim tão escassa nessas paragens, essas palavras de amor, de conforto, lembrando que eles estão indo para Jericó. Tornou Jesus evidenciando afetuoso cuidado.
Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. Então, vamos entender por que eu fiquei frisando Jericó. Quando se está em Jerusalém e se vai para Jericó, que cidade era Jericó? Centro financeiro de toda aquela região. A cidade de Jericó era toda envolvida por energias de apego material, de dinheiro, de moedas. Ao contrário de Jerusalém, que era a cidade, e é ainda até hoje, né? A cidade de muita fé, onde os peregrinos vão em busca de entenderem, compreenderem um pouco mais ao Senhor. Então, voltando aqui, lembrando que Jericó era um centro financeiro. Então, quando Jesus vai falar das paragens áridas, que não era favorecida pela natureza, aridez de amor, aridez de caridade, aridez de compreensão que havia nessas paragens a caminho do centro financeiro que era Jericó. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. As palavras de incentivo, de conforto, a boa nova, o evangelho passava longe de Jericó por conta dessa energia do apego material, né? Do dinheiro, da materialidade. O homem do campo prosseguiu o seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, então amigo, esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Não é na opulência, na ostentação, na riqueza, mas sim na simplicidade. Observa, João, que esse homem compreende que sem a chuva não haveriam mananciais na terra. De que chuva Jesus está falando? Da chuva do Evangelho, da chuva das leis divinas, imutáveis, que regem todo o universo. É dessa chuva que Jesus está falando. Sem essa chuva, não vai haver o amor na terra. A água do amor. Mas não para sem, perdão, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então, bem lá no fundo desse subsolo do nosso coração, a providência divina deixou uma luzinha lá, uma centelha, bem lá no subsolo do nosso coração árido, para que um dia a gente fizesse que essa água viesse à tona, né? Trabalhando muito, cavando muito, com muito esforço, na aridez dos nossos sentimentos. A imagem é pálida, né? Todavia, chega para compreendedores como Deus reside também em nós, lá no fundo do nosso coração. Dentro do símbolo, temos a entender a chuva como o favor da misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. A chuva da fé, a chuva do amor, da compreensão. Essa paisagem deserta de Jericó
pode representar a alma humana, o deserto do nosso coração, a aridez do nosso coração, vazia de sentimentos santificadores. A humanidade sempre, em todos os tempos, necessita e vai necessitar da chuva do Evangelho. Jesus é a chuva, Jesus é o Evangelho. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Essa luz que habita lá no subsolo do nosso coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus. É Deus em nós. E tanto está no céu como na terra. Vamos aqui nos lembrar que o nosso corpo físico é composto por líquidos. 70% do nosso peso corporal é de líquidos. Olha, pensa, se a água que habita em nós é a essência de Deus, quantas possibilidades temos nós de melhorar o nosso coração, a nossa vida, a nossa energia, melhorando a nós e a tudo que está à nossa volta. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir. Gente, olha, veja só a maravilha dessa lição, né? A água clara daquele poço, né? E ele viu, Jesus mostrou fisicamente, exemplificou fisicamente como fazer surgir a água da vida em nós, da verdadeira vida. Então, ele usa a simbologia para que João entendesse, para que nós entendêssemos também. Mas é tão difícil a gente absorver, como nós somos teimosos, né? Depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Trabalho, perseverança, fé, gratidão, oração. Vamos lembrar o início, né? Da nossa primeira parte, a oração. Não aquela oração que somente tem palavras, mas aquela oração produtiva, onde as mãos colaboram, né? Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou as mãos do Messias e a osculou e as beijou. Com a alegria do seu espírito alvoroçado, alegria do encontro com essa energia que habita em nós, Deus, nosso Pai. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera, entendera, vivenciara que Deus habita dentro de cada um de nós. Que Deus está em toda parte, na natureza, nos céus, no universo, nos planetas, nos sóis. Deus habita em tudo, em todos, a todos os instantes, né?
Para a gente sentir Deus, né? Para ter Deus em si, é necessário crer na vida, na abundância, perseverar no bem, no amor, deixar a humildade florescer em nós. Tudo pertence a Deus, tudo. Somos pequenos grãos de areia que a sua misericórdia permitiu desfrutar do seu reino. Caríssimos, que lição maravilhosa. Quanta gratidão devemos ter a essas mãos, a esses espíritos que vêm até nós, trazendo esse consolo, para termos essa certeza que o Pai habita em nós. Gratidão, amigos, gratidão por terem estado comigo nesses momentos. Gratidão por estarem divulgando o canal Servir e Amar, por estarem compartilhando as nossas lições, por estarem deixando seu joinha no nosso trabalho, nessa sementinha tão pequenina que a gente espera que primeiramente floresça em nós, em nossos corações, porque a boca mais próxima dos meus ouvidos são a minha e também do meu coração. Gratidão, amigos, gratidão. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que seja conosco, que esteja conosco hoje e sempre. Paz, paz a todos.